Amigos, nós estamos começando hoje, aqui no Momento Esportivo, um quadro bacana para a gente recordar, matar a saudade, contar história no rádio. Que pena que o rádio não tem imagem, mas você vai imaginar o que aconteceu, você que viu eles jogarem e você que não viu, vai ficar só na saudade, porque aqueles que viram vão poder matar um pouco de saudade. Nós estamos começando aqui o nosso Depois da Chuteira, um bate-bola com os craques do nosso futebol que marcaram história em Cândido de Abreu, pelo Cândido de Abreu Esporte Clube, lá atrás, no começo dos anos 80, até um pouco antes. Nós vamos matar a saudade com alguns jogadores mais velhos aqui que começaram a história do futebol aqui em Cândido de Abreu. Matar a saudade é isso. E também poder, de uma forma bastante humilde, mas homenagear esses caras que fizeram parte do esporte aqui da nossa cidade. E o meu primeiro convidado é ele, Alfredo Rosa. O cara jogou muito, esse cara era boleiro. Até hoje ele bate uma bolinha e dá uma enganada ainda. Não parou completamente, mas jogava demais. Alfredo, satisfação muito grande poder receber você aqui no nosso Momento Esportivo. Vamos saber o que você está fazendo agora, muita gente sabe, é evidente. Mas desde o começo da sua história aqui no Cândido de Abreu Esporte Clube, eu trouxe você para conversar, para contar história para a gente aqui. Satisfação poder receber você, Alfredo. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso Depois da Chuteira aqui do nosso Momento Esportivo. Bom dia, Giovanni, bom dia, Gustavo, bom dia, ouvintes. Pois é, a honra é toda minha. Até quando você falando, eu lembrei de uma reportagem do Pelé, sabe? Que ele falou assim que quiser homenagear, ele homenageia enquanto ele estivesse vivo. Sim. Né? Depois de morto não adianta. Não adianta mais. É. E para nós, acho, para mim e para os outros que vão vir aqui, isso é muito importante, né? Porque é o que marcou, é o que vai ficar para nossos filhos. E você contando, eles não acreditam, né? Quando vocês contam, parece que é mais fácil. Então, mas o futebol aqui era tão agradável na época quando eu vim, porque era um estilo, era o teu final de semana, né? Era o teu como jogador e da torcida que... E nessa época eu lembro que era tão gostoso que eu trabalhava na Brahma e na segunda-feira eu fazia a linha da cidade aqui, né? Todo que é lugar que eu chegava, a gente estava comentando sobre futebol, né? Os torcedores, o próprio teu pai. Até no Bar do Mundo. Até no Bar do Mundo, que era o principal, né? Era o ponto lá da hora do almoço, de tomar aquela uma para depois ir almoçar e trocar ideia. Mas era muito gostoso. Foi uma época muito boa. Alfredo, você começou aqui jogando bola aqui em Cândido quando? Eu vim no final de 84, começo de 85. Foi quando o Claudir era o presidente, ele estava montando um time para disputar uma taça, não sei o que, taça governador. Uhum. E nessa época vim eu de Ponta Grossa, veio o falecido Giovanni, do Rosário, e mais uns jogadores de Ponta Grossa também. Foi montar uma equipe muito boa. Aqui tinha bons jogadores também. A gente foi até quando eu pedi a conta na firma de Ponta Grossa para vir embora. Que coisa, hein? O meu patrão lá me deu 30 dias de férias, depois ele me deu mais 15 e falou assim, olha, você vai embora para lá, o futebol amador é assim, começa e acaba a diretoria, tudo, isso vai ficar na mão. Só que aqui era o meu lugar, parece, né? Parece que meus avôs, meu pai foram tudo daqui, tudo criado aqui, então eu tinha uma semente aqui também, né? E eu preferi sair da firma e vir para cá na dúvida, nem tanto por ganhar dinheiro jogando bola, né? Que amador não ganha dinheiro, mas trabalhar e morar aqui. E fiz daqui o meu lar. Então eu vim em 85. Mas então ainda naquela época vocês tinham ainda uma pequena remuneração para jogar futebol, para jogar o futebol amador, que era um futebol amador com cara de futebol profissional, né? Eu na verdade quando eu vim embora, o Claudio me prometeu um salário para trocar aquele ônibus do time que tinha, fazia uma linha lá do Capinzal para cá, e ganhava umas gorjetinhas no jogo, mas não dava muito, não dava para sobreviver não, tinha que pescar para poder comer carne. Olha, Alfredo, nessa época, aí nos meados dos anos 80, a gente tinha uma safra de jogadores espetacular. Você teve a oportunidade de começar jogando aqui com os caras que jogavam demais, né? Lembra pra gente aí dos nomes desses jogadores, desses mais velhos, alguns infelizmente nem estão mais entre nós. Então, o falecido Giovanni foi um, né? Que não... Zagueiro, lateral direito. Bom, muito bom zagueiro. Trabalhava de doceiro. Isso. E era um cara responsável, ele jogava sério mesmo, sabe? Chegava dia de concentração, esse negócio, você não via Giovanni na rua, e era solteiro. Então aquele tempo o pessoal respeitava muito. Alguns fugiam, né? Mas outros respeitavam. Mas nessa época eu joguei com o Pinduca, que parou há pouco tempo, mas foi um dos melhores jogadores que teve aqui na época, né? O Pinduca, o Tonhão, o Vicente Pazio, o Nego Binho. O Nego Binho para mim foi um dos melhores lateral esquerdo que teve. Infelizmente ele, quando estourou o joelho, nunca mais voltou.
Tem bastante. Se eu for falar de cabeça aqui, eu posso esquecer alguém. Então eu vou falar o time da época. Que esse time que nós montamos, depois fomos para 88 e fomos... Esse time da Taça Governador era o Chiclete. Nossa, que goleiro, hein? É, um dos melhores goleiros que veio, mas veio de fora. Mas muitos aqui aprenderam com ele, né? Você falou de Chiclete, vou interromper um pouco a tua história aqui, porque eu lembro, eu tenho uma imagem do Chiclete, não tanto da fisionomia dele, eu não posso dizer que eu lembro da fisionomia exatamente dele, mas eu lembro muito do Chiclete jogando com uma camisa com as cores da bandeira de Cândido de Abreu, vermelha e verde, que era a camisa de goleiro que ele jogava. E o Chiclete, assim como todos vocês, pra mim na época, gurizinho, pra muita molecada, que era ídolo em Cândido de Abreu. Então, você viu esses caras jogar aí, eu tive ainda a oportunidade de pegar um pouco do Chiclete jogando, porque aí já vieram outros bons goleiros aqui pra nós também. É, o Chiclete, o Pinduquinha mesmo e o Laco aprenderam muito com ele, né? O Chiclete, pro cara bater o pênalti nele... antes ele ia lá e cuspia na cara do centroavante, do cara que ia bater. Desse tipo, puxava o cabelo do cara para depois o cara bater. E a maioria dos pênaltis ele pegava. Mas daí depois do Chiclete estava o Giovanni, o João Carlos, que era do Banco Real, que bastante gente lembra. Lateral direito era o Tonhão, lateral esquerdo era o Vicente Pazio. Depois tinha volante, tinha o Vilcinho, o meio de campo era o Vilcinho, o João Marinho e o Nego Walter. Daí centroavante o Luizão, todo mundo conhece o Luizão, e ponta direita eu, ponta esquerda o Pinduca. O Nego Walter que você falou aqui veio de fora também? Veio de Ponta Grossa. Na época veio o Nego Walter de Ponta Grossa, eu, o Nego Walter e o Chiclete, só que ele não se conhecia lá, né? O Nego Walter chegou a jogar no Operário? Jogou. O Chiclete também teve uma passagem no Operário rápida lá, mas sabe como é que é o profissional, né? Se você não na verdade, não é por futebol, às vezes que entra, né? É verdade. O futebol, ele às vezes acaba perdendo muito jogador bom, até craque. E alguns pé de rato acabam conseguindo. Hoje, principalmente, tendo um bom empresário, de repente joga num grande time. É verdade. E isso ocorre hoje, atualmente. Mas era um time sensacional esse ano. Esse time que eu falei pra você não ganhou nada, mas foi um time no papel de futebol, era um tecnicamente era o melhor time. Depois foi formado mais com o pessoal daqui, né, da cidade, onde se destacou bastante. De fora tinha o Toninho Muraro, que tinha acabado de vir embora pra cá, mas é daqui também, né? E já nessa época, já o time que foi campeão... Toninho volante? Toninho volante. Só tinha dois caras de fora na época que nós fomos campeão, que era o Serginho, que veio do Operário, e o Amadeus, que era irmão do Espingarda, que morava aqui. O resto era tudo daqui. Campeão isso no primeiro título em 88. 88, era o Laco, goleiro, daí lateral direito é o Amadeu, zagueiro era o Tonhão e o Giovanni, lateral esquerdo o Pinduca, médio volante era o Toninho Muraro, que o Toninho Muraro falava que ele preferia levar um gol do que dar um chutão. Meia direita era o Orlando Pazzi, meia esquerda eu, centroavante o Marcelão, ponta esquerda o Nelsinho, ponta direita o Serginho. Meu Deus. Esse foi o time que foi campeão. Serginho, fala um pouco pra gente do Serginho. O Serginho, ele era o tipo Neymar. Do jeito que ele pegava a bola, ele ia parar na cara do gol. Se você acertasse o lançamento pra ele, era meio gol. Sabe? Ele era muito rápido mesmo. Ele era o tamanho do Robinho, mais ou menos, do Santos. Tinha uma velocidade que era incrível. Na época, dava gosto de lançar uma bola. Do jeito que se fincava a bola, ele pegava. Era um time bom de jogar. Foi na época que o Marcelão veio do quartel, com preparo bom. Tava um monstro, né? Tava, ele se entrosava muito bem com o Nelsinho. Cada bola que você lançava ali, olha, se não dá na trave, passava perto. Então os outros times vinham aqui, já vinham arrepiados, sabendo que aqui, no nosso cantinho aqui, a boca era quente mesmo. O que marcou para você nesta final contra o Pitanga, que a gente pode destacar? Porque foi, não a primeira final, mas o primeiro título. O time batia na trave, não ganhava, o time era respeitado. Quando vinha jogar aqui, como você falou, nós vamos jogar contra Cândido de Abreu. Cândido de Abreu, os caras falavam, não é fácil. E aí vocês ganharam em 88 uma final espetacular, em 88 contra o time do Pitanga. Dali começaram a surgir Pinduquinha, Nelsinho, lá que já estava, dos mais novos aqui, começaram a aparecer no futebol. Pinduquinha, Nelsinho, que eu me lembro aqui. Marcelão, esses os caras que foram marcando época nos próximos anos que viriam pela frente. Então, o que mais marcou nessa final foi por jogar em campo neutro. E a outra foi que a gente estava jogando com o Jardim, lá em Vaiporã também, para ir para a final. E estava perdendo de 1-0 nos 46 minutos de prorrogação já do segundo tempo, nós empatamos o jogo. E na final foi quando
teve aquele acidente com o ônibus e tal, que o motorista de Pitanga, né, fechou o nosso ônibus. E por incrível que pareça, nesse dia, nessa época eu trabalhava na prefeitura já. E eu estava levando o ônibus, quando pararam eu na estrada, o pai do Pinduca pegou o ônibus para tocar ali, porque eu ia chegar atrasado com aquela turma, eu estava levando só mulher no ônibus. E ele ficou para trás e eu fui. E tombaram o outro ônibus que ele estava indo nele. Você vê, por incrível que pareça, né? Talvez... Aí você falou isso a respeito do ônibus, eu estava indo para assistir o jogo, meu pai não deixou eu ir, e muito provavelmente eu ia nesse ônibus que aconteceu o acidente, sei lá o que poderia acontecer, enfim, mas eu estava indo para assistir, e eu ouvi a decisão, aí a gente foi num torneio que estava acontecendo lá no Sabugueiro, e eu, enquanto não consegui, levei o radinho, na verdade, e fiquei ouvindo o jogo, boa parte do jogo, pegava o radinho e ficava escutando a partida, transmitida pela Rádio Bar, lá de Ivaiporã, com o Toninho Maronese, que hoje eu já tive a oportunidade muitas vezes de trabalhar junto com ele lá narrando futebol. Mas é história para contar também. Eu era para ter ido no jogo, fiquei ouvindo o jogo, ouvindo vocês serem campeões lá em Ivaiporã contra o Pitanga. Foi muito emocionante a primeira vez. É muita recordação. Dá saudade, né? Dá muita saudade, nossa. Com certeza, é tempo bom. Às vezes ainda me encontro com o Tonhão, assim, com o Pinduca. Às vezes a gente fica batendo papo e lembrando esse tempo, passa o tempo que nem vê, né? Ô, Alfredo, esse time foi campeão em 88. Se jogaram contra Pitanga. E Pitanga era um time daqueles, hein, Alfredo? Pitanga era um dos... Tanto é que o Pitanga teve um ano que eles foram para Taça Paraná, quando eles foram campeão, e não pegaram ninguém de fora praticamente, né? Fizeram o mesmo time deles ali. Mas tinha uns caras muito bons ali. Hoje, se você for jogar com um veterano do Pitanga, os caras da minha idade, é duro de ganhar deles, né? Eles disputaram por muito tempo aqui, jogaram esse time que você está falando, com a maioria dos jogadores lá da época, 88, um pouco depois, um pouco antes, até depois, jogando aqui nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí o futebol suíço com esses jogadores. Até pouco tempo atrás, que nem você falou, difícil de ganhar dos caras. Até porque eles treinavam juntos quase que sempre, né? E era só boleiro, né? Lá o Aritana, o Zé Mário, o Galileu, o Sadi. O Galileu era um monstro, né? Tanto de maldade como de bom de bola. Eu lembro um dia que o Nelsinho caiu. O Nelsinho, ele tinha aquela fama de cai, né? Ele chegou e pegou o Nelson pro cabelo, levantou e falou: vamos, Piá, vai jogar. Você saiu correndo e foi jogar mesmo. Você pôde jogar Taça Paraná não por Cândido, mas por outras equipes aí da região, né, Alfredo? Sim, nesse ano de 88, quando fomos campeão, jogamos pelo 7.000, né? Eu e Pinduca. Conta a história do 7.000 que você contou pra nós aqui, porque aqui a gente tá contando tudo. O 7.000 era um time bancado por um fazendeiro que tinha lá, né? Do Zé Paraguai, que falava. Até tem uns amigos de lá, o Chevette, que eles falavam, um negão lá, que nós chamávamos o negão branco, que ele era preto, mas andava só vestido de branco. E era bom de bola. Então, ele bancava esse time aí em 88, quando nós fomos campeão. Claudio cedeu a vaga, o Claudio era o presidente, cedeu a vaga para o Zé Paraguai, porque nós não tínhamos condições de levar o time para Taça Paraná. Cedeu a vaga para ele pegar uns jogadores daqui e pagar a conta do time. O Claudio foi esperto nessa época, né? Nós fomos, eu e Pinduca, e ganhamos para jogar, nós ganhamos dinheiro bom lá com o Pinduca. Como você falou, deu para nós fazer um pé de meia. O Gustavo estava comentando aqui que do jogador velho, o cara que soube aproveitar o dinheiro do futebol é o Alfredo. Alfredo tá folgado porque soube aproveitar o dinheiro do futebol. Que beleza, né, Alfredo? Soube aproveitar. Não trabalho para ver, né, Alfredo? Mas faz parte da vida. Você jogou até quando no Cândido? Então, eu joguei em 88, fomos campeão, 94 fomos campeão, daí 96... Foi quando 96 que eu quebrei a perna. Essa foi fatídico ano. Foi, daí o Pinduca daí era o técnico. Depois disso eu parei 2 anos, depois voltei mais um ano, mas daí já não dava mais, porque nesse intervalo já tinha que fraturar uma verta da coluna também. E fui operado do estômago, acabou com a minha carreira. Eu jogo, eu corro até hoje, teimoso, mas o pessoal nem gosta mais de jogar comigo, que eu só vou brigar lá no campo. A cabeça pensa, mas a perna não ajuda e fica só xingando os companheiros, né? Agora o Alfredo tem aí o Everton e tem o Sávio, o Everton e o Sávio. E o Everton até que jogou uma bolinha. O Everton, não, você não chegou perto do teu pai, não, vai jogar bola que nem teu pai jogava. E o Sávio já partiu para outro caminho, né? Para outro esporte, mas de luta. Começou como jogando goleiro de salão, não deu certo e sabe Deus, né? Gosta de briga. Gosta de brigar. Agora o Everton, uma pena, passou a fase dele sem campo aqui, porque
O Everton podia ter Ele sido ele foi forte, né? Forte, grande, ele podia ter sido um bom volante, um bom zagueiro. Sim, assim como muitos outros piá, né, que passou nessa fase, que não tivemos campo parado aqui, né, vendo os outros times se destacando e nossos piá ficando velhos e não poder... O estádio municipal aqui de Cães de Abreu, toda essa história, o campão, o velho campão, desde lá do tempo do campo de terra ainda, nem alambrado tinha, depois. Você traz uma lembrança muito grande para vocês que jogaram e para aqueles que iam assistir, né? Domingo à tarde, dia de ir pro campão assistir o Cães de Abreu jogar. Era tão interessante que quando o time jogava aqui, meio-dia você já via gente descendo. Parece que era... Lotava aquele estádio, hein? É. E a Dona Vania puxava a fila. A Dona Vania, o teu pai, o Janguinho... Era o Janguinho, se o ponta de ele passasse correndo de brando, ele pegava pro cabelo na tela e tirava pra fora. É muito próximo ali? De tanto que ele torcia, sabe? Mas era gostoso. Depois, quando saía fora, os ônibus encostavam tudo ali, pulava aquela muita torcida e ia junto. Nós andávamos sempre acompanhando a torcida, fora ou em casa. Era gostoso. Era como... Se você analisar bem, era tipo um profissional. Porque o pessoal fazia bateria de foguete, ainda mais quando o time estava numa fase boa, né? Tivemos fase ruim também, né? Mas a maior parte foi as fases boas. Você fala da torcida, a gente lembra aí que alguns times tem, tipo o Palmeiras. O Palmeiras tem a turma do amendoim que fica ali atrás do técnico. Cândido tinha também naquela época, era bem próximo ali daquele nosso galinheiro que nós transmitíamos o jogo, aquela cabine, e aí os caras ficavam ali por baixo e só corneteando o técnico quando a coisa não dava certo, gritando pra jogador. Os caras que iam pra torcer e os caras que queriam ser técnico do time, que ficavam ali. Alguns deles, inclusive esses que você citou aí, que ficavam ali só corneteando na beira do gramado. Não, que tinha. Eu acho que tinha gente que... Porque sabe como que é, né? Existe o torcedor mesmo e existe o corneteiro. É igual você ir numa arena assistir um negócio de touro lá, você torce pro touro, né? Não pro toureiro. Você tem que ver o cara cair. E isso faz parte do futebol, né? Não é só aqui, toda parte teve. Mas eu lembro, sabe, do pai do Toninho Correia, não consigo lembrar, o Sr. Aristide. Não sei se vocês não é da época de vocês. O Sr. Aristide era um dos maiores torcedores de Cães de Abreu. Sabe? Ele vinha do Três Bicos, era sagrado, todo jogo ele estava ali. E toda semana eu passava lá no mercado dele, né? Porque eles tinham mercado, ele tinha mercado lá. E às vezes quando eu estava muito atrasado, até eu atendia os outros para depois ir lá, porque eu não saía de lá antes de uma hora e meia, né? Ficava conversando sobre futebol. Era muito agradável aquele velhinho, eu gostava muito dele. Então, pra você ver, ele vinha do Três Bicos todo domingo assistia o jogo, que ia fora e aqui, era fanático. Era gostoso. Alfredo, de todos esses jogadores que você viu, você falou já de um time, quem mais se chamou a atenção? Pode se incluir também, porque você era o cara jogando bola. O Alfredo, você me lembra muito a fisionomia. Ele é menor, o Zico é menor, mas você sempre me lembrou o Zico jogando bola. Eu vi o Alfredo jogando bola e lembrava do Zico. Não por acaso você é flamenguista também. Uma comparação boa, né, pra você, né, Alfredo? Na verdade eu fui ziquista, né? Eu aprendi a ser flamenguista com o Zico. Pra você ter uma ideia, Giovanni, agora na Copa do Brasil, o último que o Flamengo foi campeão, nós fomos com o Sávio assistir a final lá no Rio. Era o sonho meu, né? E realizei o meu e dele. E depois, para provar que nós tivemos no Rio, a gente foi no Copacabana, tirou umas fotos. Uhum. E os caras chegaram a me abordar na praia lá, perguntando se eu era parente do Zico. Não tô falando? Os caras acham que eu tô louco? Os taxistas, os caras táxicos que nós pegávamos, todos os taxistas chegavam e falavam, você é parente do Zico? Olha a cara do Alfredo. Eu podia morar no Rio de Janeiro tranquilo. Ele dá pra autógrafo. Que beleza. Então, que bom isso, né? Bom, isso. Legal, cara. Na época o Zico era o meu ídolo, né? Até hoje, né? Eu não vi o Pelé jogar, eu vi o Zico jogando. Então, eu não sei, como você viu o teu Corinthians lá, quem que você... Do Sócrates pra frente, eu lembro de todo mundo ali. Então, mas ela ali, a partir do Sócrates ali, você lembra dos caras jogando. E eu não vi o Rivelino jogar, que foi o cara, né? Mas o Pelé você também não viu, né? Não vi o Pelé jogar também. Eu vi o Maradona, que é argentino, jogando. Mas eu tive a oportunidade de ver o Zico jogar também. Não tanto, mas eu vi uma boa parte do Zico jogando, uma boa fase do Zico jogando, que era espetacular. E aí, você ser comparado aí com esse jogador, pelo menos na fisionomia, só que ele é mais baixinho que você, né? O Zico. É mais baixinho. Mas a carteira dele é maior que a minha. A carteira, um pouquinho maior. Mas quando jogava no campo, né, e na época que o Alfredo jogava, acabava lembrando muito também. Lá no Rio, eu estava sentado lá, estava assistindo o jogo, no intervalo do primeiro tempo. Tinha um senhor do meu lado, já de
60 e poucos anos. E eu comecei a conversar com ele, perguntando para ele, né, do time, que aquele time, a torcida aquele time não merecia aquela torcida daquele tamanho, não. Que é um time do Flamengo faz muitos anos que é um time bem medíocre. Nossa, fraco, ruim. Daí ele falou, pois ó, é o que nós temos aqui por enquanto, mas o amor é tão forte que você pode ver o tanto de gente que tem para ver torcer para esse timinho aí. Mas falou. É desse tipo mesmo. E ele falou, ó, eu lembro de tudo, do Zico, do tempo que nós vinha aqui, que era de amor que vinha aqui mesmo. O cara era torcedor fanático mesmo. Hoje em dia rola muito dinheiro aqui dentro. Por isso não consegue fazer time bom igual era antes. E por isso que lá atrás inspirava muito vocês para poder jogar aqui o futebol amador e se dedicar tanto ao futebol como vocês faziam. Treinar, sair no final de semana, deixar a família, que era o caso de muitos aí, deixar a família, sair jogar bola, voltar. Tava com os amigos. E depois a gente não... Cada um comprava a sua chuteira, né? Não tinha esse negócio de... Uns tempos pra cá, começou a melhorar, né? Começaram a ganhar chuteira e uniforme bom. Mas no nosso tempo, não. Só faltava cada um levar sua camisa pra lavar. Mas era assim, era na raça, na vontade. Que nesse time de 88 que foi campeão, você precisava ver ali Orlando, o Toninho mesmo. Ali era nego de Tonhão. Era raça mesmo. Aquilo lá, o caboclo dava... Ele tava caindo de canseira e tava correndo atrás, não queria nem saber. Alfredo, você fez... dançou muito lá no Clube Recreativo, que era o clube de vocês, do Candidabreu Esporte Clube? Eu cheguei a morar no clube. Cheguei a morar embaixo do clube. O clube, na época, foi cedido pro Candidabreu e era a nossa renda, né? Né? Fundo de renda pro time. Nos domingos à noite tinha os carnaval. Nós estamos chegando próximo do carnaval. Tinha o carnaval do Clube Recreativo. Carnaval. De dia para a criançada, à noite para... Eu cheguei a trabalhar bastante tempo, né? Quando o Wilson foi o presidente, eu fiquei tomando conta do clube. Né? Eu tirava a minha renda dos domingos e os sábados que tinha, e a gente os bailes que eu fazia, eu dava metade era pro time do lucro, metade do time e a metade era para mim sobreviver. Trabalhei tempo lá. Você chegou a ter o contato também com o massagista do time, Rosalvo? Falecido Rosalvo. Falecido Rosalvo. O falecido Rosalvo, ele veio para massagista, depois ficou como técnico e ele morou muito tempo ali também, né? Falecido já, né? O Rosalvo, a maioria da piazada aí hoje, da tua idade, lembra, tudo lembra dele, né? Eu com o Rosalvo, nós tínhamos um time que nós treinávamos e jogamos aqui, a gente foi campeão aí do futsal no primeiro campeonato pré-mirim que tinha, o Rosalvo estava junto com a gente lá, massagista, técnico, era de tudo bom pouco. E tem história aí com muitos jogadores aqui de Candidabreu, com certeza. Aí desse time que você falou e que bastante se destacou na época, que eu considero respeito, né, como jogador, um deles foi o Nego Binho. Eu falei pra você que o Nego Binho, ele não cabeçava. Quando a bola, o cara cruzava por si, ele dava uma bicicleta. Binho era muito bom de bola, sabe? Ele tinha um estilo de jogar que... Tipo o Roberto Carlos, sabe? Não perdia a bola, ele não errava passe. Ele preferia tocar pra trás ou lançar lá do outro lado, mas não errava passe. E o Tonhão, pela raça e tamanho... Né, também. Zagueirão. Pinduca no começo tinha uma velocidade que, nossa, né, depois, cada ano que passava ele perdia 1 quilômetro de velocidade. Foi indo, tanto é que foi voltando para trás, zagueiro, lateral, mas com a bola no pé, o Polaquinho era... E muitos outros, né, tipo o Laco mesmo, né, que de goleiro bom que era, passou para zagueiro e se tornou um dos melhores zagueiros de Candidabreu, né. O Pinduquinha, no tempo de goleiro do Júnior, não era respeitado. Depois, quando ele entrou pro Candidabreu, que lá naquela final lá, que o Laco se machucou, que ele entrou, pegou uma nossa, gelada, falei, né? Meu Deus do céu. E a primeira bola que o cara bateu, a bola passou raspando o ângulo dele, sabe? Ele só ficou olhando. E depois, ele se destacou tempo como goleiro, foi um dos melhores goleiros também daqui o Henrique Paz também foi um bom goleiro, né? O Henricão também. Então teve muitos jogadores daquela época quem que tá na ativa hoje, que ainda brincam a bolinha, vamos dizer, o Pinduca, aliás, o Tonhão. Da minha época era o Tonhão, o Orlando Paz. Que bastante, que nem o Toninho Murar aposentou, o Pinduca se machucou. Esses dias eu perguntei até ali no mercado pro Fusca do Vicente, foi que o Vicente também parou. Mas bem pouquinha gente que ainda aguenta dar uns passos atrás da bola, né? Tô vendo um outro aqui, a gente pega aqui, você não tá vendo, mas nós tem uma foto aqui. Esse cara aqui jogou bastante também, o Alfredo. O Verencão. O Verencão foi campeão com nós em 94. O Verencão era um senhor de um volante também. Tem a pesada que veio pra cá, né, que se destacou, tipo o Wilson mesmo, o Capachão, como lateral direito. O Beretta jogou muito tempo lateral esquerdo, que eu tô vendo aqui, né? O Serginho Mazuroc. Aqui, na verdade, era um júnior que fez base, né, que depois avançou, né? Pro amador, né? Quero
agradecer muito a tua presença aqui para contar um pouco de história pra gente e lembrar desse tempo aí. Ó, você aqui, Alfredo, olha nessa foto aqui. Você, né? Cabelão, né? Faceiro aqui, hein, cara? E a espingarda sempre de um ladinho, né? Ó, o Rosalvo. O Nelson Marques foi técnico um bom tempo do Canebrão também. Gringão goleiro. Tem bastante passagem, né? O Sandro, quando vim pra cá, o Sandroval era centroavante, você imagina? O Sandroval jogava? Até depois eu... Mas então o Sandroval é centenário já, né? O Gustavo mostra essa foto pra ele, que dele com o Corvinho, você viu, né? Tem. O Sandro era centroavante, rapaz, e fazia gol de qualquer tipo. Se chutava a bola, dava na trave, dava na testa dele, ele ia comemorando. Gol. Sabia disso, não. Alfredo, é uma vida toda, né, cara? Você lembra dos amigos, você lembra tudo que você passou, você fez parte da história do esporte de Cândido de Abreu, por isso nós estamos aqui batendo esse papo com vocês, contando um pouco de história, vamos fazer com outros jogadores também, às vezes se torna até repetitiva a história, mas é importante que cada um tenha uma novidade a mais para contar pra gente, uma novidade não, uma recordação a mais para contar para os nossos ouvintes. Eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui, nesse nosso primeiro bate-papo aqui com os boleiros do Cândido, que você continue tendo essa vida abençoada, você e toda a sua família, e em nome de todos aqueles que gostam do futebol e do esporte aqui em Cândido de Abreu, e eu posso me incluir tranquilamente no meio desses, agradecer pelo que você fez pelo nosso esporte, pelo Cândido de Abreu Esporte Clube, por você ter deixado lá Ponta Grossa e vindo para cá, construir aqui a sua família, tem hoje aí a sua vida, né, junto com os seus amigos, mas você fez parte da história de Cândido de Abreu e você merece ser homenageado pelo nosso programa e homenageado em vida, e você vai ter muita vida ainda pela frente, e muito obrigado mesmo. Parabéns pela história sua no Cândido de Abreu Esporte Clube, e que Deus continue te abençoando, viu, Alfredo? Olha, eu que agradeço, foi uma honra vir aqui, que passou um filme na cabeça, né, de tanta coisa boa, que as ruins você esquece, né? Mas eu lembro de você também, Giovanni. Eu lembro quando a gente ia nos treinos, geralmente nos treinos você tava com um pedaço de pau de cima da cabine, lá narrando os treinos nossos. E isso demonstra, né, que tem que ter talento, e não é querer fazer, né? Você tem que ter talento, você nasceu para isso. E você é um baita de um locutor. Eu lembro até quando você estava em Ponta Grossa lá, um dia eu estava indo para lá escutando você narrando um jogo, e a repórter lá falou que quem quisesse conhecer o Polaquinho, que fosse lá na rádio, né? Nunca esqueço desse dia, e você se tornou um grande profissional. Essa homenagem que você está fazendo para mim e para os outros que vão vir aqui é muito importante, você não imagina quanto. E foi uma honra ter jogado pelo Cândido de Abreu, tanto é que eu abracei como a minha cidade, não saio daqui, nem quando morrer não quero sair daqui, quero ficar aqui. Eu e meus filhos, graças a Deus, consegui construir a minha firma, segurei eles comigo e estão aqui, vão ficar aqui também, né? Meus amigos estão aqui, não tem por que sair daqui, né? Então eu que agradeço, muito obrigado, espero que os outros companheiros que vêm aqui lembrem das histórias boas que nós tivemos. Quem sabe futuramente que a gente puder ajudar a fazer pelo esporte, né? A gente vai fazer, espero que o Júnior se destaque agora, o nosso prefeito, que consiga realizar o sonho dele, que é fazer esse campo, para que a gente possa, o que os outros faziam por nós, ir lá torcer, a gente possa fazer agora, né? Ir lá e torcer dos meninos que vão vir. Obrigado, Alfredo. Grande abraço. Obrigado pela Gustavo. Presença. Esse é o nosso Depois da Chuteira com os craques do nosso Cândido de Abreu Esporte Clube. Nosso primeiro convidado aqui foi o Alfredo Rosa. Esse cara jogava muito, viu, moleque? Esse jogava demais. Não só jogava, que os caras chegaram a confundir ele com o Zico lá no Rio de Janeiro. Valeu, obrigado, Alfredo. Nosso próximo convidado daqui a alguns dias estará com a gente aqui. Vamos ainda ver quem será o próximo convidado, mas nós vamos continuar batendo papo e contando história aqui no rádio.